Olá, você está aqui no Mulheres na Íntegra, eu sou a Elô De Carli e nosso podcast é para quem quer ter conversas abençoadoras, abençoadas, por isso que a gente pede que você curta, comente e compartilhe as nossas conversas aqui para edificação do reino. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muitíssimo especial, a musa aqui da Purples, Grace, com o sorriso mais gostoso, com a risada mais gostosa que tem. Grace, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Demorou, né? Nossa, pra gente conseguir conversar. Mas deu olha, certo. Chegou o momento. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo Muito convite. bom. A todas as meninas do podcast. Agradeço por me confiarem aqui essa conversa. Uma honra Vai para ser uma nós. benção. E pro Senhor, né, Amém, também. amém. Grace, mas vamos conversar um pouquinho sobre a Grace, né? Antes da Grace da Purples. Isso. Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua família, né? Vocês foram sempre aqui da igreja, presbiterianos, como é que é? Sim. Conta um pouquinho. Quem é a Grace? Aquela história dos bastidores. Né, a Grace sem Purples. Apesar de ter uma ligação muito forte com música, eu não... Aquela história de nasci na igreja, essa foi a minha história. Então, eu sempre conheci o evangelho desde que me conheço por gente. Olha. Meus pais sempre foram cristãos. E a sua família, isso, né? a minha família, toda a família. Até a família Abreu ali sempre também, conheceu a verdade. Abreu sim. é da sua mãe. Parte da minha mãe. E nossa, então a gente conhece. Isso, foi um privilégio, exatamente, para mim e para os meus irmãos. E crescer na igreja. Então, essa história aí de conhece o evangelho desde quando? Desde que eu me conheço por gente. Olha, que legal. Mas, você perguntou quem é minha família. Então, meu pai é falecido, Walter Conte, também sempre envolvido com muita coisa na igreja. Minha mãe, toda quietinha, bonitinha. Mas ela faz parte do pessoal da cozinha, ela é um da charme. UCP. Minha irmã toca também aqui na igreja, toca violino com a camerata da IPL. E meu irmão, daí ele tem mais cargos, meu irmão. O Henry, né? Isso, o Henry, exato. Aqui na presbiteria. Ele é presbítero aqui na IPL, ele também ministro de louvor, daí é professor de escola dominical, e aí vai embora. Uma lista extensa desse rapaz. E Grace, a Thalita, né? A sua irmã. Sim. E todos envolvidos. Musicais. Então, Família por isso que eu falei, tinha vamos pegar filme esse na minha link época. aí, exato. Todos da família. Na música. Sempre. Da parte do meu pai, sempre cantaram. Todos os irmãos cantavam na igreja, na época deles de mocidade e tudo. E na parte da minha mãe, todo mundo tem envolvimento com música, ou sabe tocar, ou canta, ou bate palma no ritmo, mas faz alguma coisa. Eu admiro. E eu tenho um parente, tem vários parentes aqui na IPL. O André, que ele também mexe no som. O cara é fera. O André, produtor musical. Ele tá por aqui, gente. Mas não é porque ele tá aqui, não. Mas ele é fera mesmo. Ele é fera também. Ele é. Eu sei da fama. Ele é bonitinho, gente. Vou contar uma coisinha dele. Ele aprendeu violão com meu irmão. Mas ele já sabia, porque ele já é super inteligente. Então, meu irmão conta que ele era muito pequenininho, com um violãozinho pequenininho, meu irmão ensinando, e falava toda a parte teórica. Aí, você entendeu, André? Aí ele olhava pra ele, viu, eu assisti um desenho hoje, ele não prestava tudo. Só que ele é um exímio musicista. Ele é um músico. Gente, já tá na alma, mulher, né? Perdão. E aí, eu só falei musicista porque eu ia ligar as minhas primas, que é a Ju e a Má também. Sim, as também irmãs. Tocam na camerata, tocam no louvor também. Juliana violoncelo e a Mariana violino. Elas são professores, aí elas são musicistas formadas mesmo. Nossa, todo Grace, mundo tem que dar um parabéns. Ai, que gente, família é essa, meu Deus? Do Ré Mi. Família do Ré Mi, com certeza. Mas, pendura o assunto, nós vamos voltar nesse assunto aí, a hora que a gente falar de ministério e tal. E eu quero fazer para você a primeira pergunta, como a gente faz para todas, sobre Jesus. Quem é Jesus para você, Grace? Conta pra gente. Fiquei pensando nisso, né? Ficar pensando nessa resposta. Que tem as respostas que são... Elas são padrões, né? Padrões, mas o que porque significa ele é. isso? Exato. Porque ele então, para Grace, eu vou dar um breve testemunho de quem é Jesus na vida da Grace. Quando eu tinha 3 meses de vida, eu tive bronquiolite
E eu tive que ficar internada, acho que 10 a 15 dias, alguma coisa assim, em uma tenda de oxigênio de ar quente. Porque até pro ar do oxigênio normal, frio, não sei, na temperatura ambiente, eu não reagia bem. Então, meu pai contava que eu era tão pequenininha, porque com 3 meses de vida, e ele me via ali naquela tenda parar várias vezes de respirar, tendo paradas respiratórias, e ele ia lá abrir o cilindro para ver se entrava mais oxigênio, e o médico falava, não, pai, você só tá gastando aí, porque não adianta, ela vai respirar o que ela precisa respirar. Até o dia em que, depois desse tempo, ele chegou para os meus pais e falou, olha, não tem mais o que fazer, ela pode ir para casa, e minha mãe falou que ele falou exatamente isso, ela pode levá-la para casa para ela morrer, porque não tem mais o que fazer. Nossa. E meus pais, diante dessa situação, meu pai falou, olha, eu sei, porque era um médico cristão também, porque ele falou, aqui, medicinalmente falando, eu não tenho o que fazer, mas a gente sabe de um Deus, né, que pode. Daí, meu pai falou, exatamente, o diagnóstico não está fechado por uma palavra de um médico, mas sim, quem vai dar a resposta é o Senhor. E ali mesmo, como minha mãe estava num quarto do lado, ela ficou ali para acompanhar, eles ajoelharam ali e oraram. Contaram para minha avó, na época, meus irmãos, eu sou a mais nova, minha irmã 4 anos mais velha e meu irmão 5. E, então, era essa idade, exatamente, 4 anos e 5. Quando eles estavam na casa da minha avó, então minha mãe ligou falando que o médico tinha dado essa resposta, né? E então, no mesmo momento que meus pais ali estavam ajoelhados, quando minha avó contou, minha tia contou para minha avó isso, o meu irmão escutou, pegou minha irmã pela mão e levou para orar na sala. Daí eles foram procurar onde estavam, os dois estavam ajoelhados na sala orando. Olha. E a resposta é que isso foi de manhã. No final da tarde, eu saí da tenda de oxigênio e tive alta no dia seguinte. Nossa. Então, Jesus é esse. Ele é Deus, ele é isso na minha vida. Esse testemunho é para a gente ver o que ele é. Eu acho que meus pais, quando deram o nome de Grace, que em inglês, Elô, como é? Graça, Grace. Grace. Eu acho que eles não sabiam que seria exatamente ser a graça de Deus na minha vida. E por isso, hoje eu também posso ser a Grace da Purpose, onde eu estiver, para que essa graça seja falada sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus onipresente, onipotente, que pode todas as coisas quando a gente ora e quando a gente pede, e ele responde. Esse é Deus. Sim, e a gente entender isso é o ponto principal, né, Grace, do evangelho, né, do cristianismo, né? Sim. O seu nome, Grace. A graça de Deus. Nossa, Exato. muito bom. E Grace, mas você passou por tudo isso sem estar ciente, né? Porque você tinha apenas 3 meses e você, né, soube disso pelos seus pais e um testemunho maravilhoso. E existe algum momento, né? Todo mundo tem, de dificuldade na sua vida, que você foi ciente, que aconteceu sobre isso? Sobre essa situação? Um momento na sua vida difícil na vida, lógico, né? Aí a gente vai... Até embarga a voz, mas é a morte. Então, E espera um pouquinho. Do pai? A morte do meu pai. Então vou chorar junto também, porque eu também já perdi o meu. Com certeza. Ai, como isso é duro. Ó, a igreja pode momento... chorar. Tem lencinho. Ai, um momento muito difícil. A gente, como cristão, lembro quando sabe... seu pai faleceu. A gente sabe que hoje ele está na glória. E desfrutando de tudo que ele me ensinou. Para desejar e almejar essa vida eterna com Cristo. Mas acho que a gente não está preparado para a morte. A gente deveria estar. Porque essa morte, nesse caso, ela só é uma separação temporária. Ela vai passar. Porque logo a gente vai se encontrar na glória. Assim eu creio e amém. Será. Né? A gente vai se encontrar com eles. Mas é um momento difícil. Eu acho que um dos mais... foi a morte do meu pai, com certeza. Com certeza. E Grace, você tem, assim, alguma lembrança de algum versículo, algo que aconteceu? O que te deu força, né? Porque é como você tá falando, é uma situação horrível. Porque você não tem controle disso,
Você vê que a coisa vai acontecer e acontece e aconteceu. É esse rompimento, né? Essa separação, né? É, porque você não tem mais a pessoa aqui. E a gente não é, né? Não é para nós isso, né? A morte entrou por conta do pecado, né? Então é o nosso maior inimigo, né? Sim. Mas a gente tem o privilégio de caminhar pelo deserto, de caminhar pelos caminhos que são ainda não pavimentados, por essas dificuldades. A gente tem a alegria em meio à tristeza de saber que temos um Deus que cuida da nossa vida e que é o nosso sustentador. Ele sustenta, ele é o nosso consolador, ele nos ampara e cuida. É inexplicável essa experiência porque ela tem que ser uma experiência pessoal. Eu posso falar e você pode não acreditar, mas eu sou prova de que há 14 anos atrás, quando meu pai faleceu, hoje eu tô aqui, ainda no mesmo caminho, vivendo para Cristo. Mas é aquele versículo que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente na tribulação. Ainda que a terra estremeça, que os mares entrem em colapso, ele ainda é o Deus que vai cuidar de você. E a gente tem a Bíblia toda com muitas experiências de pessoas reais que viveram momentos duros, mas que pela graça e pela misericórdia do Senhor conseguiram caminhar. E como nessa hora, né, da dor, como a gente experimenta mesmo isso, né, Grace? Porque é como você falou, tem gente que pode falar, não, isso aí não existe, não acontece. Mas isso é uma coisa que para quem crê, para o cristão, é um momento que a gente tá mais perto ainda do Senhor, do Salvador, porque a gente sente mesmo esse sustento, esse suporte, Com certeza, verdade. É muito especial isso. Mesmo no meio da dor, a gente sente esse amor mesmo de Deus, né? Exatamente essa palavra, né? É o amor. A gente acaba perdendo um amor, mas recebendo esse amor, do verdadeiro amor. Eu tenho um versículo, né? 1 João 4, 7, 8, que ele fala que se você não conhece a Deus, você não conhece o amor, porque Ele é o amor. Ele é amor. Então, viver toda essa caminhada, e mesmo nos momentos felizes, que a gente às vezes só se ampara, né? Só recebe esses versículos, ou a palavra do Senhor, para um momento de dificuldade. Mas a gente muitas vezes se esquece de todo o livramento, de todo sustento que o Senhor nos dá no dia a dia, das alegrias, de vitórias, de muitas coisas, conquistas. Então, ele no ordinário, né? Exato. No dia a dia. No dia a dia, no ordinário. Ele é um Deus extraordinário no ordinário. No ordinário, né? Muito, ele é maravilhoso. Muito, Grace. E Grace, conta pra gente então um momento assim, doce, feliz da sua vida. Aí, compartilha com nós. Tive muitos, falar de coisa boa. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos maravilhosos. Ai, e que eu delícia, acho que é uma isso, delícia. É muito gostoso. É muito gostoso ter sobrinho, gente. Criança, eu amo criança. Nossa, sim, a gente vê. E as crianças te amam, né? Gente, nossa, que feliz! O Titio, eu amo ele. E criança é uma alegria, porque realmente é a essência. São doces momentos pra você, Grace? Pra mim são, com certeza. Minha família, no geral, meus amigos. Eu acho que tem tudo isso, todas essas conquistas. A Purpose é um momento de alegria, ela é constante. Eu digo porque ela foi desde o começo e tem sido, né? Então, é um momento de alegria, um momento doce, de refrigério. Mas também, acho que o principal de tudo é a presença do Senhor. Esse é o nosso doce refrigério do dia a dia, né? Dia a dia. Não é? Sim. Saber a comunhão que com o Pai, né? Exato. A intimidade, né? Exatamente. Com Deus. Porque não dá, hein, gente? Não dá. Ainda mais do jeito que a gente tem vivido. A gente tem visto a falta do amor, né? Demais, em disputas, em quem tá certo, quem tá errado. E aí a gente enxerga nele essa esperança, esse alívio, esse descanso, né? Ele é um doce refrigério mesmo. Né? Doce momento. A presença de Deus a cada dia, a cada momento. Doce presença. Olha lá, cantora. Não, tinha que ter algum momento cantando. Tem que cantar, Grace, pra nós.
Canta mais aí. Olha, enquanto tem um intervalo esse hino é lindo mesmo, né? Presença Santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Lindo. Te adoraremos por tua presença aqui e se renovará em nossos corações. Agora eu não sei se é louvado ou bendito. Acho que é louvado. Louvado seja o Senhor. Amém. Lindo hino. Olha lá, gente. Grace. Com vocês. Grace, então, que gostoso que a gente cantar isso e crer nisso e viver nisso, né? Feliz Muito de gostoso. quem, ó, tem o talento aí pra cantar. Eu nem ousei cantar junto, gente. Eu fiquei bem quieta aqui. Não, mas o que importa é o coração. Não adianta nada cantar bonito e não tá no vir direto do coração. Então agora a gente vai entrar na outra, vamos voltar pra música. Que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, deixa eu ver aqui a minha... Eu tô vendo que eu não tô enxergando direito, esqueci de pegar meu óculos, mas eu lembro das perguntas, não tem problema. Elô. Ah lá, tá vendo? Eu falei que ia escapar. Ai, meu Deus. Mas, Grace, vamos conversar um pouquinho então sobre o ministério, né? Você falou que você nasceu já no meio da música, né? Seu pai, sua mãe, todo mundo, né? Vocês cresceram assim, seus irmãos. Sim. Conta um pouco pra gente. Vamos conversar um pouquinho sobre louvor, né? Tá. Fala pra gente um pouco e também depois a gente vai falar da Purpose, né? A primeira referência de louvor. Sim. A primeira referência de música na minha vida é a minha casa. Sua casa. Porque ela sempre foi uma casa musical. Então, todo mundo ali canta. Meu pai era um tenorzão, tenor lírico era. Então, eu escutava Pavarotti, os Três Tenores. 3 ou 4? Não lembro, era muito pequena. E sempre escutei muita música. A música sempre esteve presente na minha vida. Então, você vê vídeo, quando criança, sempre tinha. No Natal tá filmando, tem Beethoven tocando, Vivaldi, sempre tinha música. Tinha música. Mas a minha primeira lembrança... Então, meu irmão toca violão, contrabaixo, piano. A minha irmã toca violino, viola caipira. Eu toco campainha, cachorro. Eu ia perguntar... E você toca algum instrumento? Não, eu fiz 2 anos de violoncelo. Mas não lembro nada. Mas eu gostava. O negócio é a voz. Eu acho que sim, porque olha, tudo parou na metade. Mas a minha mãe também canta, ela é quietinha, mas ela canta. Ela é tímida, mas é sopraninha. Olha! Ela já cantou no coral daqui da igreja. Mas enfim, a primeira lembrança que eu tenho, eu acho que eu tinha 5 anos de idade. Que eu cantei na igreja. Antigamente, eu não sei se você lembra, Lu, tinha de quarta-feira, uma vez no mês, o culto da família. Lembro. Então, quem era responsável pelo culto era uma família escolhida. Então, tudo era. Alguém ia lá, ele ia, outro cantava. E eu lembro da minha tia Aparecida, esposa do tio Carlinhos, que é irmão do meu pai, que é do Arautos. Uhum. E... Olha lá, família musical. Olha lá, tá vendo? E aí eu me lembro que ela falou, você não quer cantar? Porque sempre cantei no coral das crianças, né? Que é a tia Regina, que cuidava do coral. Sim. Mas nunca, acho que solo. Esse foi o meu primeiro, eu cantei sozinha. Cantei, acho que com a tia Aparecida mesmo. E daí eu me lembro, meu pai... 5 anos? Era, 5 anos. Meu pai me ensinando, eu deitada no chão, ele colocando um livro aqui pra eu ver onde era o diafragma. Eu me lembro desses takes, assim. Não lembro a música, mas essa foi a primeira vez. Aí depois, com o coral mesmo, cantando e tal. E aí, a minha primeira vez na equipe de louvor, porque daí eu já cantava na UPA, que eu já tava ali, o CP para adolescente ali, né, pré-adolescente. Então, eu já cantava na UPA. E mesmo não tendo idade, eu tinha 14 anos, não. Eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Eu lembro que o Marcão, lembra dele, que era ministro de louvor, ele falou... Lembro. Grace, você não quer cantar na equipe de louvor? E daí, com 12 para 13 anos, foi a minha idade para cantar na equipe de louvor. Nossa, eu me lembro, meu Deus. Porque eu não tinha idade e eu já cantava na mocidade também. Então, era o chaveirinho da galera. Nossa, Grace, que legal. Então, música, ela tá... em todo momento da minha vida. Você foi estimulada desde sempre, né? Em casa, como você falou, pelos pais. Cantar. E aqui na igreja você teve...
E os cultos em casa, a gente sempre fez culto à noite, né? Leitura bíblica. E aí minha mãe conta que eu era pequena, eu tinha uma mesa no centro ali da sala, era antigo, tá, gente? Então era uma mesa de tecido. Não sei se você lembra disso, que o sofá e mesa era tudo igual. Ai, sei. Eu pegava e virava ele em pé como se fosse um púlpito. Daí eu falava, a gente vai fazer o culto. Daí eu pegava a Bíblia, Inário, eu escolhia qual versículo que ia ler. E ficava bravo quem conversava. Pastora Grace. Então, sempre a música estava envolvida. Tem esses lembro desses takes, assim, também, de criança cantando os hinos, a gente sabe, muito mais por cantar em casa, que meu pai ensinava, do Inário, do que cantar na igreja, que é só no domingo, né? Só no domingo. E o culto era uma rotina, da família assim, era o seu dia. Toda noite e, gente, a gente tinha os culto. hinos são maravilhosos, São né, da maravilhosos. igreja. Ai, as letras eu amo. Profundas e bíblicas. Meu Deus, são muito. Eu adoro, eu pego lá em casa, assim. Porque aqui, pra como cantar. você falou, é só os domingos, Exato. né? E 1 ou 2 que a gente canta no culto. Exato. E são maravilhosos. Pra decorar, pra você lembrar, você tem que insistir nele, certo? Tem que cantar, tem que... E daí era em casa, exato. meu pai sempre ensinava hino novo. Então, lindo, música, sempre... Que paizão, né, Grace? Muito. Privilégio de Deus, o amor, né, de Deus. Foi. Grace, e música, né? Eu acho assim, nossa, é outra coisa de Deus, né? Música, né? Porque é uma linguagem. Da alma. O Senhor nos deu a língua, a linguagem, né? Porque a gente conversa, fala, se comunica. E a música. Essa melodia, é uma linguagem também, né? E eu acho que ela tá ligada à alma, não é? Todo mundo tem uma trilha sonora pra vida. Algo... Seja ela de um filme, seja o que for. Mas... Sim. Porque ela traz significado, né? Ela é cheia de significado. Porque você ouve uma música, você associa a um momento diante de Deus, a algo que aconteceu, algo bom, algo ruim, e isso... E você decora mais uma música do que um texto. Muito, por conta da melodia, porque você se identifica, eu acho, com aquilo. Gosta. Eu creio que sim. O André pode falar mais. Eu sei. Melhor, ele é produtor musical, tá, gente? Então... eu vou chamar o André aqui pra entrevistar ele no podcast. Na semana da música você chama ele. Porque é muito forte isso, por isso que eu, queria comentar. Por isso que eu acho que é ligado à alma mesmo, não é? Você se identifica... Davi não tocava pra salmo exatamente por causa disso. Pra acalmar a alma de Saul. E quanto isso a gente faz canções de ninar. Eu comecei a decorar os hinos por causa de fazer ninar os netinhos. Porque é uma delícia você fazer o nenezinho ninar, dormir, cantando um hino. E já tá colocando, ele já tá escutando, exatamente. É muito especial música isso. É uma oração também. E as músicas, assim, infelizmente, né, o pecado no mundo tem músicas horrorosas, né? Mas as músicas cristãs, as músicas são pro Senhor o louvor, né? Se elas são inspiradas na Bíblia, e a Bíblia é inspirada por Deus, então... Imagina. Então ela é certa, a palavra, a palavra dele, né? Ela é correta. Com melodia, com harmonia. Exato. Nossa, lindo. Eu admiro, porque eu sou das letras, né? Mas eu não sou da música, mas seus filhos são. Então, os meus filhos são, os dois. Exatamente. Mas meu pai era também, só que meu pai era do samba. É ótimo. Nossa, adoro, eu também amo. Brasil, né, brasileiro. Gente, meu pai tocava tá no nosso sangue daí. Nossa, muito. Boas lembranças, né? Exatamente. E a Purples, Grace, conta. Como ela surgiu? 10 anos esse mês, né, pessoal? Purples comemorou 10 anos. Ai, maravilhoso. 10 anos. Passou Grace, muito rápido. Inacreditável. Porque eu lembro também, né? Você estava presente quando a gente... Quando veio essa ideia na cabeça do Ju, né? Foi numa viagem. Você lembra disso? Para São José do Rio Preto, é isso? Não me lembro a cidade. Eu me lembro que a sua família foi viajar para esse... esqueci a palavra. Tava tendo, que tem muita música. Como é o nome? Festival de música. Festival de música cristã. De música, e aí, Jesus Culture tava aqui. Aquele grupo que é irlandês. Eu sempre esqueço o nome deles. Meu Deus. Que foi exatamente eles que falaram o que mexeu com o Ju. Isso, eu lembro, eu tava do lado. Estávamos todos nós. O João não pôde ir. Como chama o... Eu esqueci. Não é Rand Collective? Não. Será que é Rand Collective? Acho que é, será?
Eles tocam o Farol, The Lighthouse. Quem são esses? O Farol. Olha, gente, minha memória não é boa pra essas gente. coisas. E eu lembro que o João, seu Acho que é filho, Rain Collective. eu acho que era, ele não pôde ir. E daí vocês me convidaram. E daí eu lembro que nesse show, ele falou que Deus tinha falado com ele já no aeroporto, quando ele chegou no Brasil, que era um país muito rico de muitos dons e talentos, mas que não usava, ficava pegando de fora. Porque era mesmo, teve uma época muito worship, né? Que era só traduções. E aí ele desafiou e sendo que o Brasil tem talentos, muito rico em e tudo. Aí que o Julinho se... Daí ele falou uma frase que marcou a vida do Ju, que foi... tem muitos compositores aqui nesse país, mas que Deus tá alertando que vocês têm guardado seus dons e talentos na gaveta. E ele já tinha composições. Aqui já aconteciam aqueles eventos anuais, lembra? Submergir, Reluz, que era algo aqui da igreja, mas que as igrejas vizinhas vinham aqui participar. Logo todos os... Enchia a igreja. E aqui, esses nomes, os nomes principais, eram composições do Ju. Reluz, que tem na Purples. O Submergir, ele fez... Teve outro também, eu não me lembro. E o Julinho também é uma história também, como você, né? Sempre na música, sempre. E ele tem muitas composições. Bom, agora 10 anos, mas ele sempre teve nessa época. Aí eu lembro que ele tinha já um monte de música. Era um pré-adolescente. É um talento também que ele tinha mesmo, né? Então ele bateu se muito forte. Com aquilo. Foi pra ele mesmo essa... Eu lembro, ele ficou assim, eu lembro, foi desse momento. Daí a gente assim, continuou, né? Depois que acabou, a gente continuou conversando no carro até o hotel. E ali, depois que a gente se encontrou também ali no hotel, ainda continuando conversando sobre isso, ele falou, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. E daí foi desenvolvendo muito rápido, que daí, acho que naquela semana, ele já tinha na cabeça dele essa formação. Quem que seria? Já mandou mensagem, a gente se reuniu, não sei se foi numa quarta-feira, porque foi no final de semana, né? O show, esse festival. E na sexta a gente já tentou fazer algum ensaio e uma igreja já chamou a gente, que foi a Manaim, foi a primeira igreja que nos chamou. E nesse dia da Manaim, tinha um pastor convidado de um congresso que a gente sempre... a gente foi com 5 anos, foi em Juquiá. Eu esqueço os nomes, gente. Pastor Everton. E aí ele falou, nossa, eu lembro dele, porque a gente foi pra lá já com o Id, daqui da igreja. Isso, exatamente. Ele adora mesmo a Purples. Mas ele foi o nosso segundo convite. E depois disso que as portas foram se abrindo. Porque daí a gente tocou uns 5 anos seguidos nesses congressos também deles. E aí outras igrejas que participavam desse congresso descobriram a Purples e cada um foi falando pra sua igreja. E aí foi acontecendo. E é assim, né? É o que Deus... É sobre Deus, né, Grace? Sim. Porque não tem nada da gente. Como pode ser assim, como você tá falando, foi rápido. Se é no braço... E foi no braço também, né, Lu? Foi também, porque eu já sei. Julinho, nossa. Inclusive, o André que muito. Produziu o nosso primeiro CD. Gente, eu sou fã dos meus primos. Olha que eu sou fã da minha família. Não é? Também uma família de talentosos. Total. E foi também... Quanta coisa boa pra lembrar, né, Com gente? Com certeza. E aí coisa pra agradecer foi na Deus, garra, né? mesmo. Foi o primeiro CDzinho nosso ali, né? Eu lembro que a gente gravou... Enquanto também... Em quantos dias, André? Uns 2, 3 dias? Foi muito... Imagina, gente, você gravar um CD inteiro em 2, 3 dias. E não é dias, contando de manhã, não. A gente saía do trabalho e ia lá e ficava até madrugada e voltava no outro dia para trabalhar. Porque eu lembro que era uma quinta, sexta-feira, alguma coisa assim. Então, era nesse naipe. Cada um entrava e ficava o outro esperando e gravava. E Deus foi conduzindo, né, Grace? Porque foi assim, na raça, vamos dizer, mas a gente vê que é plano de Deus mesmo. Eu me lembro que eu, né, ia junto... Agora parei de ir junto por causa do Cristiano. Agora né? ela é vó, né, amor. Mas quantos os pastores, era sempre, eles falavam, gente, isso aqui é a mão de Deus sobre os jovens, né? Deus levantando, os pastores falavam, né? Com certeza. O Senhor levantando os jovens, porque um jovem falar para outro é muito diferente do que um adulto, uma pessoa de idade, madura, por exemplo, né? Um pastor. Com certeza. Falar. Então, por isso que eu falo que é uma linguagem, porque
é um avivamento no sentido de que o Senhor vindo até nós, então o Senhor vindo até os jovens, né? Por isso que a gente louva a Deus mesmo pela Purple. E vindo até os jovens, e que é uma linguagem atemporal, né? Ela é... Ao mesmo tempo. Para a igreja toda, né? A gente vê criança cantando, adolescente, pessoas de mais idade. O Julinho falou que ele se surpreendeu agora do show, do sábado, né? De ver todas as camadas, todas as faixas etárias estavam lá, porque tinha aqui, todas as representações. Tinha criança, tinha adolescente, tinha pessoa mais velha, adulto, todo casais. mundo, gente. Exatamente. Tinha um pouquinho de cada. E que louvor lindo vocês fizeram, Foi uma delícia. Foi uma delícia, Aí essa é outra coisa que eu falava, que vocês tiravam sarro de mim, eu parei de falar, até esqueci, vou começar a falar de novo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, Grace, só Jesus. E agradecer até essa oportunidade, porque os nossos pais, meu pai infelizmente não pôde ver, mas ele com certeza tem parte nisso, porque ele me incentivou demais nisso. Acho que ele ficaria muito feliz de ver onde a gente chegou. Porque ele participou disso, de certa forma. Ele só não estava aqui, mas ele formou, ele fez a Grace. Exatamente. Com certeza, fez todos os sentidos, ele fez você. E essa carga musical veio dele, com certeza. Mas os nossos pais, Elô, que é a mãe da Thaís, e do João, que estava na primeira formação, né? O João, como nosso baixista. E também os pais de todos ali, financeiramente, em oração, nos apoiaram sempre. E isso foi uma base muito importante para que a gente chegasse onde chegou. E pra gente, para nós pais, foi assim também um entendimento que a gente foi tendo de ministério. Né? Porque não é fácil, como você falou, a gente sabe que é tudo sobre Deus, mas é essa coisa de ser na raça, de dar trabalho e não dormir, e viaja e volta. Gente, as pessoas só veem a foto lá e o sorriso nosso. Mas quanto a gente é testemunho das dificuldades, da canseira, do cansaço, da exaustão. E como a gente tem que ter essa visão do reino de Deus, né, Grace? Sim, Porque é pro Senhor. Então, você fala, que canseira, pra que fazer isso? Né, a gente que é pai e mãe, porque vocês eram mais 10 anos atrás, né? Por exemplo, eu tenho tanta história engraçada, que o podcast não é pra entrevistar a Elô, mas... cada um que acontecia. O João Vitor era mais novinho e ele era o único que estava na faculdade. Sim. E vocês já estavam mais... né, mais pra frente, formado. E ele era cada perrengue, gente. Tadinho. Tanto que ele saiu por isso. Saiu por isso. Porque é difícil conciliar. Todas as dificuldades. E vocês também, cada qual na sua estrutura de vida. Trabalho, tudo mais, daí fim de semana. E pra quem não sabe, a gente trabalha. Então a gente trabalha de segunda a segunda. E no fim de semana, de segunda a segunda, né? Entendeu? Porque não para. Sim. É meio que um trabalho, né? Meio que não. É um trabalho. É um trabalho. É que você falou sobre o reino de Deus, mas na verdade não dá para separar. Não dá para separar o reino da minha semana, das minhas coisas do dia a dia, da vida da Grace sem ser Purples e Grace com Purples. Porque, na verdade, todo o trabalho porque a gente tá louvando e honrando a Deus quando a gente tá fazendo o nosso trabalho secular também, Com certeza. Com a nossa vida em tudo, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ai, eu pedi pra Grace terminar aqui com uma... Dá uma palhinha. Uma palhinha da Grace da Purpose. Grace, e assim, pra você, né, tem sido assim, o que você tem aprendido nessa questão das dificuldades, Grace? Você, Grace, assim, tipo, você tem mudado nesses 10 anos, Com né? certeza. Eu tô mais paciente, eu tô menos. Tem coisa que eu tô driblando melhor, não. E do seu relacionamento com o Senhor também, né? A gente aprende muito, né? Na vida a gente vai aprendendo. Com qualquer situação, né? Aliás, você tem que permitir. Você tem que se permitir aceitar as coisas que acontecem, sejam elas ruins ou boas, e aprender com tudo que Deus permite você viver. E viver tudo isso não é para Deus nenhuma surpresa, porque se a gente lembrar de Salmo 139, ele sabe de toda a nossa vida quando nada ainda existia, né?
É muito bonito esse salmo, né? Ainda a gente Inclusive, tem música. Tem, Salmo 139 da Purpose, escute aí. Mas Lindo. fora isso, essa essência que Deus já nos conhecia dentro do ventre da nossa mãe, quando a gente ainda não tinha nem forma, Ele já sabia. E todos os nossos dias estavam escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus sabia de toda essa história. Então, saber de toda essa visão que o Senhor tem da nossa vida e saber até o fim. Então, Ele confiou a gente esse ministério. A gente tem que primeiro se cobrar da nossa postura mesmo. Mas eu vou primeiro falar que a gente é pecador, miserável. Depende total do Senhor para a gente viver em todos os sentidos. E aí, por isso, muitos momentos a gente não tá, às vezes, muito bem, a gente tem dificuldades, a gente tem problemas na nossa casa, a gente tá cansado, que você já falou. Tá triste. Tem dia que a gente não tá bem, né? E onde a gente estiver, isso que eu quero dizer, que isso do ministério é uma extensão da nossa vida, do que a gente é na nossa casa, do que a gente é no nosso trabalho. Não existe essa separação, Não né? pode. Então, mas a gente vai aprendendo conforme vem chegando uma carga maior, tanto pela responsabilidade daquilo que a gente está cantando, que é sobre esse Deus que a gente confia, crê e sabe que Ele cuida de tudo isso, mas ele me deu muito amadurecimento para muita coisa, coisas que a gente via ali, 10 anos é muita coisa mesmo, pra gente não ser moldado, não mudar em algum processo, né? E todo relacionamento entre vocês, porque são pessoas, são pecadores, assim como toda e qualquer equipe, né? Exatamente. Existem mas Deus nos deu a mesmo. graça da gente nunca ter brigado. Eu acho que já teve discussão, lógico, porque são pessoas, gente. É necessário também, aprenda né? essa frase. Você decepciona pessoas e as pessoas te decepcionam. Sim. Tenha isso em mente. E isso é cristianismo, né, Grace? É viver em grupo. Isso é você aprender a amar. E ele forja o nosso caráter, vai forjando em meio a dificuldades. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente tem um momento que eu vou ter que cantar sobre tudo que ele fez por mim, que o amor dele transforma, que o amor dele consola, que ele é tudo para mim, mesmo às vezes ali estando triste com a minha cabeça em outro lugar. Mas o que eu mais aprendi é a dependência do Senhor. Muitas vezes eu ter que subir ali, gente, sem voz. Até no dia 10, eu tava muito ruim no dia 10. No dia, não, na semana. E a gente também sabe que tem toda a opressão, tem muitas outras coisas aí no meio. Sim, espirituais, né? Mas eu tava no dia dos 10 anos. Dos 10 anos? No dia 6, eu tava muito... Eu fazia o aquecimento, parecia que piorava. Eu ficava mais rouca. Daí eu ficava, meu Deus. Eu olhava pra Rebeca, que tava ali ajudando a gente. Falei, meu Deus, o que eu faço? Tá muito difícil. E aí, a Dani me falou uma coisa ali que a gente já sabe, né? Mas é bom ser lembrado sempre. Sim. Minha filha. O jeito Dani. dela. Fia! Você tem que confiar em Deus e saber que ali é pra honra e glória dele. Só descansa e vai. E aquela voz forte da Dani. Amada! Só vai, confia! E foi que eu fiz. E foi uma paz que eu tive, apesar da dificuldade. Mas então, acho que o que mais de tudo que eu sempre me lembro é essa paz. E tem até uma música, né? Gente da música. Sei, essa música canta tem aí, sempre muita música na cabeça, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz... Ih, peguei um tom alto. Que eu sinto em minha alma é porque eu oro o meu Senhor. Aí, vou abaixar o tom, porque eu peguei muito agudo, gente. Vou abaixar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Então, não olha a circunstância. Tinha que subir mesmo do jeito que tava, triste, chorando, com problema em casa, com um monte de coisa, com dor, cansada. Mas Deus forjava e falava, minha filha, vai. Eu tô aí com você.
A E eu presença acho que dele é também, firme. na hora que você tá ali, você tá com problema, né? Como você tá falando, todo mundo tem, mas na hora que você começa a cantar, Grace, não é? Você fala, nossa, essa frase que eu tô cantando, não é assim? A gente não, a gente vai para servir as igrejas, né, com o louvor ali, com a música, mas a gente Não é? Eu sempre acho que sai muito você mais preenchido daquilo do eu que imagino. aquilo que a gente canta para que os outros escutem. E às vezes, não é? Parece que Deus permite, parece não, né? Deus permite aquela dificuldade Sim. pra você não cantar aquilo só da boca pra fora. Ah, não é? Assim, É, você tem cantar, eu tô vendo isso depois que a gente começou a preparar, fazer os estudos Sim. lá do Projeto Projeto. Íntegra, né? Uhum. Parece que é assim. Parece que eu tô preparando um assunto pra estudar lá e parece que Deus fala, não, você vai falar isso tendo a experiência. Aí acontece um monte de coisa difícil. Então eu imagino que o ministério é assim, né? Porque você precisa ser moldado o tempo todo. Forjando, como você falou. Ele forja o nosso caráter, ele forja a nossa vida por completo. E isso é um você vai, privilégio. filho, você só vai. É privilégio. Exatamente. Aí não vai é algo vendo. que eu tô reclamando. Isso, não, Eu tô só contando, mas é um isso é a privilégio. perspectiva do reino, né? Isso não é sofrer. Isso é Deus ali. Eu li isso uma vez, Deus fica ali com o termostato. Esquenta, depois diminui. A Bíblia fala que ele controla. corrige quem ele ama. Uhum. Gente, você entende que Deus é amor em todos os sentidos? Mesmo que a gente não consiga enxergar algumas circunstâncias, não enxergar o porquê que está acontecendo aquilo, por que Deus permite eu viver aquilo lá. Tem coisa que você não precisa também entender, né? Tem coisa que a gente só vive. Só aceita, vive. Eu só sei que tem uma frase que eu acho muito interessante, que o deserto não é um lugar de morada. Ele é um lugar de passagem. Você passa por ele. Isso. E é ali mesmo onde Deus vai eu acho que ele se faz ali todo o tempo presente, lógico. Mas é onde você não enxerga nada. Porque no deserto você não vê nada. Uhum. Mas você sente a presença dele e sabe que ele tá ali, presente, cuidando de você e te ensinando alguma coisa sempre. Ele sempre tá fazendo com que a sua vista, porque você não tá enxergando nada, ela vá diretamente para quem tem que ir, que é o Senhor. Então você não vai ver nada ao redor que possa interferir, mas você vai olhar exatamente para Cristo, que é para ele que você tem que olhar. E manda bala, vai vivendo. E a hora que você vê, já passou o deserto, já você foi. atravessou. Exatamente. Com ele. Mesmo que volte, Muito gente, porque legal. deserto a gente vai passar sempre. Olha, lê na Bíblia lá, quantos e quantos problemas cada um passou ali. Ali mesmo no ministério de Jesus, minha nossa, isso que só tem 3 anos de ministério ali, e a Bíblia fala que não caberia, né? De tanta coisa que ele fez. Que ele fez, que aconteceu, né? Não caberia na Bíblia ali, muita coisa. E com certeza, ele sofreu muita coisa ali. Então, também tem essa outra perspectiva, né, gente? Sim. Quem sou eu no meu sofrimento? Pra achar que não era pra eu sofrer, né? Porque não eu, né? Exatamente. Não Isso que a gente vai aprender. Isso é que é a beleza do evangelho, né? Isso é a gente mudar, porque você muda a sua maneira de entender as coisas, né? Que apesar da gente, que apesar da gente ser errado, pecador, que a gente erra mesmo com as pessoas, e a gente, isso não é arrotar santidade, na verdade é reconhecer que eu preciso do Senhor o tempo todo, por isso eu acabo errando, porque eu não consigo ser, eu sozinha, não consigo ser alguma coisa boa, é só Ele que é bom. Então eu preciso dessa bondade, dessa misericórdia, desse amor, e só Ele pode ser essa fonte pra gente. Exatamente. Ai, Grace, podíamos ficar aqui a noite inteira conversando. Tem um cafezinho, aguinha, tem tudo. Mas, Grace, estamos caminhando para o final da nossa conversa aqui, infelizmente. E eu gostaria de pedir que você deixasse uma palavra, né, para as mulheres aí que estão nos assistindo, as suas fãs e em primeiro lugar, crentes no Senhor Jesus. Exato. Sobre ministério, uma palavra de encorajamento para as mulheres, um versículo. Nessa câmera aqui, né, André? Tem um versículo muito bonito que e eu gosto muito dele. Tem muitos, né? A Bíblia é recheada de verdade. Mas esse versículo, ele sempre fala ao meu coração, que é sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se você colocar o seu coração sendo fonte de coisa errada,
da corrupção do mundo, das coisas que te atormentam e tem tomado conta da sua vida, realmente você não vai enxergar nada na sua frente e isso vai te afundar ainda mais. Mas se você preencher essa fonte de vida com a vida eterna, que é a fonte da água da vida, que é Jesus, então você vai passar pelo deserto, pelas provações, pelos problemas. Mas você vai enfrentar ele com Cristo, porque você não vai estar sozinho. E ministerialmente, Deus te chamou para alguma coisa. Tenho certeza, você tem algo que Deus te chamou, você sabe fazer aquilo muito bem e você gosta de fazer. Escute esse chamado do Senhor. Ofereça aquilo que você tem de melhor. Não tem que ser algo que seja muito bom, muito importante ou que custa caro. Isso não vale de nada. A Bíblia fala que ele quer ver o seu coração. E ele se importa com isso, muito com o seu coração. Por isso mesmo, cuide bem dele. Deixa ele ser a fonte da sua vida, daqui até a eternidade. Muito bem, que lindo, Grace. Obrigada. Obrigada a você. Amo você, Gracinha. Obrigada. Ó, uma lembrancinha aqui do Mulheres na Íntegra. Olha. Para adoçar aí sua semana. Muito obrigada. Como um agradecimento aí. Xícaras. Ai, que delícia. Foi muito especial, Grace. Que bom, nossa, foi muito de verdade. gostoso. Agradeço muito. Obrigada. E meninas, para vocês que ficaram até a gente, obrigada também pela audiência. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.